Vamos lá então, vamos dar continuidade, olha lá. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e do vereador será sempre para um mandato de 4 anos. 4 anos. Uma regrinha simples, né? O único que não tem mandato de 4 anos no Brasil é o senador. O restante todos, o mandato é de 4 anos. O senador são 8 anos, é a única exceção que a gente tem. O resto dos demais agentes políticos e mandatários sempre 4 anos. Então a eleição do prefeito, vice-prefeito, dos vereadores para mandato de 4 anos ocorrerá em pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Quando eu estiver fazendo a eleição do prefeito de Goiânia, eu também estou fazendo a eleição do prefeito de Curitiba, do prefeito de Pato Branco, do prefeito de Porto Alegre, do prefeito de Natal e por aí vai. Essa é a ideia do pleito simultâneo em todo o país. Prefeito e vice-prefeito são eleitos pelo sistema majoritário. Ocorre que na mesma eleição eu tenho vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Isso não é nada diferente do que acontece na eleição presidencial. Na eleição presidencial eu tenho presidente da República, governador e senador eleitos pelo sistema majoritário. O senador é um majoritário simples, o governador é um majoritário de 2 turnos, o presidente é majoritário de 2 turnos, mas o deputado federal e o deputado estadual é o sistema proporcional, Então eu posso ter na mesma eleição 2 sistemas eletivos sem problema nenhum. O sistema proporcional ele leva em consideração o coeficiente partidário e o coeficiente eleitoral. Isso é um pouquinho diferente do sistema majoritário porque o voto no sistema proporcional ele passa a ter peso, né? Muita gente quer mudar isso, quer eliminar o voto proporcional e colocar o voto distrital. Aí tem a questão do distrital misto, distrital puro, mas enfim, isso aí é discussão para frente. O que você tem que saber é que parlamentares no Brasil são eleitos pelo sistema proporcional, exceto o senador, que é pelo sistema majoritário. E o prefeitão e o vice-prefeito sempre pelo sistema majoritário. Belezinha? Sussa, bora então! Prefeito. O prefeito é portador de prerrogativa de foro. Prefeito é portador de prerrogativa de foro. O que é isso? O prefeito responde pela prática de crimes, mas ele responde perante qual justiça? A justiça de primeiro grau? A justiça estadual? A justiça federal? Depende, né? Ele não vai responder por um crime federal na justiça estadual. Ele não vai responder por um crime estadual na justiça federal e nem por um crime federal na justiça estadual. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte. No Brasil, eu vou fazer um desenho rápido aqui. Justiça de primeiro grau e justiça de segundo grau. Primeiro grau é o juiz. É o cara que trabalha no fórum. Segundo grau é o desembargador. Trabalha no Tribunal de Justiça. Tudo bem? O prefeito, em caso da prática de crime, ele vai responder perante o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ele é portador de prerrogativa de foro. Ele não pode ser julgado pelo juizão de primeiro grau, ele tem que ser julgado por um tribunal, por desembargadores. É interessante observar que quando eu falo Tribunal de Justiça, eu estou falando da Justiça estadual. Ocorre que a gente tem o segundo grau de jurisdição com desembargador federal. E aí não vai para o TJ, vai para o TRF. O que é o TRF? Tribunal Regional Federal. Se o prefeitão cometer um crime federal, ele responde no Tribunal Regional Federal. Então, a competência, ou melhor, a prerrogativa de foro do prefeito para ser julgado em tribunal, ela leva em consideração se o crime que ele cometeu é um crime da esfera estadual
ou se é da esfera federal. Se o crime for da esfera estadual, ele responde perante o Tribunal de Justiça do Estado em que ele é prefeito. Se for um crime de competência federal, ele responde perante o Tribunal Regional Federal, da região federal em que ele é prefeito. Mas ele não vai responder aqui. Por que ele não vai responder aqui? Porque ele possui prerrogativa de foro. Existem algumas situações muito importantes que a gente vai trabalhar agora. Na verdade, é um caso bem importante que a gente vai trabalhar agora e você tem que ficar ligado nisso. Vai te exigir conhecimentos do artigo 5º da Constituição. Vamos ver se você lembra disso. Crime doloso contra a vida. Vou negritar aqui, ó, melhor, vou sublinhar, doloso. Vou negritar agora. Doloso, tá bom? Crime doloso contra a vida. Onde é que se julga o crime doloso contra a vida, segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 1988? Onde é que eu julgo um crime doloso contra a vida, segundo o artigo 5º? Eu vou julgar no Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida vão para o Tribunal do Júri. Essa é uma regra constitucional extremamente importante, prevista no artigo 5º da Constituição. Crimes dolosos contra a vida são julgados no Tribunal do Júri. Belezinha? Sussa, tranquilos? A pergunta é: prefeito que pratica crime doloso contra a vida. Prefeito que pratica crime doloso contra a vida. Ele responde no Tribunal do Júri ou ele vai responder no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal? Perguntinha carniça. Olha só, eu fiz de propósito, não tem ligação nenhuma do prefeito com o Tribunal do Júri, né? Não tem, porque a ligação dele está vinculada aqui, ó, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Ainda que o prefeito tenha praticado um crime doloso contra a vida, ainda que o prefeito tenha praticado um crime doloso contra a vida, ele responderá por esse crime enquanto ele for prefeito perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Beleza? Pô, cabeça, mas então eu tenho um conflito na Constituição? Não, não há conflito na Constituição. Por que não há conflito na Constituição? Porque esta regra do artigo 5º é uma regra geral. E essa regra da prerrogativa de foro, é uma regra especial. E no direito, regras gerais, ou melhor, regras especiais, prevalecem sobre regra geral. Regra especial prevalece sobre regra geral. Tudo bem? Essa aqui é uma regra geral. Aquela regra especial da prerrogativa de foro prevalece sobre essa. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Sussa? Na boa, né? Entendeu que quem tem prerrogativa de foro não é julgado no Tribunal do Júri, ainda que pratique um crime doloso contra a vida. Então tá bom, tudo bem. Isso aqui tá tranquilo, né? Agora vamos avacalhar, vamos dificultar a questão da prova, né? Porque não tem graça nenhuma, isso aí você já sabe, tá beleza, mas o teu concorrente pode saber também. Porque isso é muito perguntado em prova. Agora, meu amigão, vou te perguntar uma outra coisa. A bonitona deve saber, agora vamos ver você, cabeçudinho. Eu já sei, nós já sabemos, que se ele praticar um crime doloso contra a vida, o prefeito ele não vai responder perante o Tribunal do Júri. Sussa, tranquilos, tá bom.
vai responder perante o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. A pergunta é, quando ele vai responder perante o TJ e quando ele vai responder perante o TRF? Vai responder perante o TRF quando o crime que ele praticar for um crime federal. Cabeça, como assim um crime federal? Olha só. Prefeitão, dolosamente matou um policial federal no exercício da função. Prefeitão matou um policial federal no exercício da função. O policial federal está vindo lá para prender ele, por ordem do Tribunal Regional Federal. O policial federal está vindo lá para prender, o prefeitão sacou uma arma e matou ele, e fugiu. Ele vai responder por crime doloso contra a vida perante o Tribunal Regional Federal. Por que perante o Tribunal Regional Federal? Porque ele matou um policial federal em exercício, e isso afeta interesses federais. Agora o prefeitão matou um policial militar. O policial militar estava lá para efetuar a prisão do prefeito, o prefeito sacou uma arma e matou o policial militar. Aí ele vai responder perante o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque aí o interesse é estadual. Beleza? Agora para complicar um pouquinho mais. Ah não, cabeça, mais complicação? Claro, filho. A gente sofre no treino para ter uma prova light, né? Então é assim que funciona. Vamos lá. Prefeitão matou um fiscal de trânsito do município, um agente de trânsito do município. O prefeitão não gostava do cara, foi lá e pipocou ele. Passou de carro, deu uns tiros e ele morreu. O prefeito matou um agente de trânsito do município. Não é servidor estadual e não é servidor federal, é um servidor municipal. O prefeitão vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal? Pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque no Tribunal do Júri ele não vai ser julgado de forma alguma, porque ele tem prerrogativa de foro. Por que ele não vai para o Tribunal Regional Federal? Porque não há interesse federal, então ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Belezinha? Essas regras são regras de ouro para a tua prova. Grave isso, meu amigão. Marca esse esqueminha aí. Façam igual para você no seu caderno, nas suas anotações, porque isso aqui vai valer questão na tua prova. Você vai acertar, teu concorrente não. Teu concorrente vai estudar na Constituição que só tem lá, prefeito tem prerrogativa de foro e ponto final. Ele não vai desenvolver esse raciocínio e esse conhecimento que você acabou de desenvolver. Você está na frente dele, tá? Belezinha? Então vamos voltar para a nossa tela aqui, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Vamos lá. Prefeito, portanto, tem prerrogativa de foro, como a gente já viu. Ele pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, vai depender da competência, ou melhor, do tipo de crime que ele praticou. Se ele praticou um crime federal, ele vai para o TJ. Se ele praticou um crime de interesse se ele praticou um crime federal, ele vai para o TRF. Se ele praticou um crime que não é federal, que é de interesse estadual ou municipal, ele vai para o TJ. Tudo bem? Beleza? E se o crime for eleitoral? Aí é sacanagem, né? Se o crime for eleitoral, vai pro TJ ou pro TRF? E aí, cabeçudinho? Se o crime for eleitoral, vai pro TRF ou vai pro Tribunal de Justiça? Cabeça, cabeça, é o seguinte, vai pro TRF, porque eleição é interesse da Justiça da União. É da União, é interesse federal, então vai pro TRF. E aí, bonitona, vai pro TRF ou vai pro TJ? Ai, cabeça, seja mais criativo, vai pro TRE. Não vai julgar no TRF nem no TJ, porque crimes eleitorais são de competência da Justiça Eleitoral. Cabeça, não suporto mais essa moça aqui, não, cabeça. Ela acerta tudo, é porque ela tá estudando o cabeçudinho. Você fica preocupado com o meu Inter, que caiu pra segunda divisão, né? Fica me zoando aí nas redes sociais, porque o Inter caiu pra segunda divisão. Nós vamos ganhar um título que nós não temos, tá? Fica esperto, faz como ela. Só estuda, estuda. Observação, crime de responsabilidade administrativa impróprio, TRF ou TJ. Deixa eu falar mais uma coisa sobre crime de prefeito.
Prefeito. Crime. Prefeito e crime. Coisas que não combinam, né? Ultimamente, políticos e crimes no Brasil não têm combinado quase nada, né? Mas vamos lá. A gente tem uma classificação muito simples de crime. Crime comum e crime de responsabilidade. Crime comum e crime de responsabilidade. Beleza? Sussa! Crime comum, Código Penal. E legislação penal Opa, esse é com X, né? Extravagante. Tá bom? Crime de responsabilidade. Próprio. Impróprio. Você tem que saber isso. Crime de responsabilidade próprio e impróprio. O próprio está lá no decreto 201/67. E o impróprio está no decreto 201/67. Ô cabeça, sacanagem, você fez tudo isso aí para me dizer que o próprio e o impróprio estão nos dois decretos? Calma. Mas ele também está no Código Penal. Uai, e o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o prefeito, quando pratica crime de comum, por exemplo, vamos fazer o seguinte, o prefeitão praticou crime comum, que está aqui, ó, no Código Penal, ele responde no TJ ou responde no TRF. E se for um crime eleitoral, eu ainda tenho o TRE, tá bom? Para crimes eleitorais eu tenho o TRE. Agora, no crime de responsabilidade, se ele for próprio, se o crime for próprio, for só delito previsto no decreto 201/67, quem vai julgar o prefeitão é a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Eu tenho aqui o processo do impeachment municipal. Exatamente, impeachment municipal. Né? Anápolis já teve um impeachment municipal e um prefeitão muito doido que tinha lá. O cara perdeu o cargo, né? Agora, o impróprio, que tem previsão no decreto 201 e no Código Penal, será julgado pelo TJ ou pelo TRF. Essa era a sacada que eu tinha para te passar agora. Ó, TJ, TRF. Vai depender do tipo penal que ele tenha praticado. Se é um crime federal ou se é um crime estadual. Pô, cabeça, não sabia disso não. Pois é. Os crimes de responsabilidade administrativa, que são os delitos que autorizam o impeachment na Câmara de Vereadores para o prefeito, se ele for considerado um delito, um crime de responsabilidade administrativa impróprio, ele não vai ser julgado, o prefeitão não vai ser julgado pela Câmara de Vereadores. Ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Vai depender do tipo de delito que ele praticou. Se o delito que ele praticou era um delito federal, vai para o TRF. Se for um delito de interesse estadual ou municipal, vai para o TJ, embora seja crime de responsabilidade. Mas ele é classificado como crime de responsabilidade próprio e impróprio. Próprio fica na mão da Câmara de Vereadores. Impróprio, direto para o TJ ou para o TRF. Fica esperto, fica esperto. Tem muita coisa nessa linha, nesse inciso do artigo 29 da Constituição que fala prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça. É uma linha. Você, meu amigão, se preparou. Seu concorrente leu essa linha e passou batido, ele foi para frente. Por isso que eu falo, tem que estudar e tem que estudar legal, tá bom? Belezinha? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo na nossa aula e aí na sequência a gente vai falar sobre remuneração de vereadores. Ah, mas antes de eu dar um intervalo aqui no nosso bloco, que eu perdi o horário já, né? Nem sei quanto tempo passou, mas vamos lá.
antes de dar esse intervalo, eu quero te falar o seguinte. Composição da Câmara de Vereadores. Número de vereadores. Eu nem me atrevi a colocar isso na tela. Por quê? Porque é uma informação mega, hiper, thunder decoreba. Então vai lá no artigo 29, inciso 4 e lê 29 mil vezes essa informação para ver se você grava alguma coisa, porque é muito chato isso. É uma tabela, tá? É uma tabela. Alguns alunos já me mostraram que existe uma razão matemática progressiva nessa tabela, mas assim, é chato demais. Eu nem trago para aula isso. Então eu vou deixar para você fazer a leitura. Cai em prova? Difícil. Nunca vi cair em prova, nunca vi. Mas, sei lá, de repente o examinador é vascaíno, desesperado e resolve colocar um negócio desse lá, né? Então é o seguinte, faz a leitura dele. Sem neura. Deu para ler? Leu. Não deu? Manda para aquele lugar, né? Por quê? Porque você tem muito mais matéria importante aqui, preocupante para assimilar, do que ficar decorando uma tabela de número de vereador, né? O duro é se isso cai na prova. Então por isso que eu falo, se cair na prova, vai ser um problemão. Então faz a leitura, faz a leitura. O ideal é fazer a leitura. Lê aí 1, 2, 3, 4 vezes, sei lá, lê uma vez por mês essa porcaria enquanto você está se preparando para o teu concurso, ou uma vez por semana. Sem neura, leitura. Na boa, tá? Leitura de banheiro. Belezinha? A gente já volta então. Abraço! Clique lá